O profeta Samuel é uma figura importante no Antigo Testamento da Bíblia. Ele foi um profeta, sacerdote e juiz de Israel. A história de Samuel começa com sua mãe, Ana, que era estéril e orou fervorosamente a Deus para ter um filho. Deus atendeu suas orações e ela concebeu Samuel. Quando Samuel era criança, Ana o levou ao templo em Siló, onde ele começou a servir ao Senhor sob a tutela do sacerdote Eli. Samuel cresceu em comunhão com Deus e ouviu a voz de Deus desde cedo. Ele se tornou um verdadeiro profeta, revelando a vontade de Deus ao povo de Israel. Ao longo de sua vida, Samuel enfrentou muitos desafios e desempenhou vários papéis. Ele serviu como juiz em Israel, ajudando o povo a resolver disputas e tomar decisões sábias. Ele também ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, de acordo com a vontade de Deus. No entanto, quando Saul desobedeceu a Deus, Samuel foi instruído por Deus a ungir um novo rei. Ele encontrou Davi, o jovem pastor, e o ungiu como rei, embora Davi ainda não tenha assumido o trono imediatamente. Ao longo do tempo, Samuel aconselhou e apoiou Davi, tornando-se uma figura de influência na vida do futuro rei. A história de Samuel termina com sua morte e sepultamento em Ramá. Ele foi lembrado como um profeta poderoso e um líder justo em Israel. A história de Samuel é rica em lições sobre fé, obediência a Deus e os desafios enfrentados por aqueles chamados por ele. Espero que isso tenha resumido de forma útil a história do profeta Samuel. Se você tiver alguma pergunta adicional ou quiser saber mais detalhes sobre algum aspecto específico de sua história, estou aqui para ajudar. A infância de Samuel é descrita no primeiro livro de Samuel, capítulos 1 a 3. Sua mãe, Ana, era estéril e estava profundamente angustiada por não conseguir ter filhos. Ela orou fervorosamente a Deus, prometendo dedicar seu filho a ele, se fosse concedida a graça de ter um filho. Deus ouviu as orações de Ana e ela concebeu Samuel. Quando ele nasceu, Ana cumpriu sua promessa e levou Samuel ao templo em Siló para ser apresentado e dedicado a Deus. Lá, ela o deixou aos cuidados do sacerdote Eli. Samuel, desde muito jovem, começou a servir e ministrar no templo. Ele desempenhava tarefas auxiliares sob a supervisão de Eli. Durante essa época, antes de dormir, Samuel ouviu uma voz chamando seu nome. Ele correu para Eli, pensando que era o sacerdote que o chamava. No entanto, Eli percebeu que era Deus quem falava com Samuel e instruiu-o a responder ao próximo chamado, dizendo: "Fala, porque teu servo ouve." A partir desse momento, Samuel começou a receber revelações e mensagens de Deus. Ele se tornou conhecido como um profeta, transmitindo as palavras e orientações de Deus ao povo de Israel. Sua confiança e obediência a Deus foram evidentes desde sua infância. A infância de Samuel é um exemplo inspirador de como Deus pode escolher e capacitar indivíduos desde tenra idade para cumprir seus propósitos. Sua história também destaca a importância da oração persistente e da fidelidade em cumprir promessas feitas a Deus. Espero que isso dê a você uma visão geral da infância de Samuel. Se tiver mais alguma pergunta ou quiser explorar algum aspecto específico, estou aqui para ajudar. Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel de acordo com as instruções de Deus. A unção de Saul ocorreu quando ele ainda era jovem e Samuel foi enviado por Deus para encontrá-lo. A história é descrita no primeiro livro de Samuel, capítulo 9 em diante. Deus informou a Samuel que o povo de Israel estava clamando por um rei para governá-los, embora essa não fosse a vontade original de Deus. Samuel obedeceu a Deus e partiu em busca do futuro rei. Deus revelou a Samuel que o homem que ele encontraria seria o escolhido. E assim, Samuel encontrou Saul, um jovem alto e bonito, que se destacava entre os demais. Samuel o convidou para uma refeição e, mais tarde, derramou um frasco de óleo sobre a cabeça de Saul, ungindo-o como rei. Esse ato simbólico representava a escolha e a unção divina de Saul como líder de Israel. Após a unção, Samuel instruiu Saul sobre o que ele deveria fazer e como ele deveria governar o povo de Israel. Embora Saul tenha começado com promessas e avanços no início de seu reinado, ele eventualmente desobedeceu a Deus, o que acabou levando à sua rejeição como rei. A unção de Saul por Samuel foi um momento significativo na história de Israel, marcando o início do reinado dos reis em Israel. Foi o cumprimento da vontade do povo de ter um rei,
mas também foi um lembrete importante de que a verdadeira autoridade vinha de Deus e que a obediência a ele era essencial para o sucesso e a prosperidade de Israel. Espero que isso responda a sua pergunta. Se você tiver mais dúvidas, estou aqui para ajudar. A morte de Samuel é relatada no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Samuel viveu uma vida de serviço fiel a Deus como profeta, juiz e conselheiro. Ele desempenhou um papel fundamental na história de Israel, desde a sua infância até a unção de Saul e, posteriormente, de Davi como rei. Após a unção de Davi, Samuel continuou a desempenhar um papel importante na vida dele, aconselhando e instruindo-o ao longo de sua jornada. No entanto, não há muitos detalhes sobre a morte de Samuel. A Bíblia nos diz que ele morreu e foi sepultado em sua cidade natal, Ramá. A morte de Samuel marca o fim de uma era em Israel. Samuel foi um líder e profeta essencial na transição de Israel de uma confederação tribal para uma monarquia. Sua morte deixou um legado importante e seu impacto na vida de Saul e Davi continuou a ser sentido. Embora a narrativa não nos forneça muitos detalhes específicos sobre a morte de Samuel, sua influência e espiritualidade duradouras ecoam ao longo da história de Israel. Sua contribuição para a fé e a comunidade de Israel foi altamente valorizada. Espero que isso ajude a responder sua pergunta sobre a morte de Samuel. Se você tiver mais perguntas ou precisar de mais informações, estou aqui para ajudar.